O que vocês vão ouvir não é fácil de acreditar. Não são coisas que normalmente se ouve com frequência de outras pessoas, talvez porque esse tipo de situação quase nunca acontece, ou quando acontece, as pessoas preferem guardar para si. Tudo aconteceu quando eu trabalhava em Pinhão da Serra. Isso foi no ano de 88, quando eu ainda morava por lá. Consegui um emprego como assistente de manutenção de cabines, construções pequenas que pertenciam a uma famosa operadora de telefonia. E muitas vezes esse trabalho era feito de madrugada, porque em algumas ocasiões a gente precisava cortar o serviço da área por alguns minutos. Foi em um desses serviços que fomos até lá numa caminhonete pequena. Meu companheiro, que se chamava Samuel, era o responsável, e eu era o assistente dele. Naquele ano ele devia ter uns 40 anos. Chegamos nos arredores de Pinhão da Serra, que é como um vilarejo. Faz muito tempo que não volto por aqueles lados, mas tenho certeza de que ainda está igual. Tinha daquelas casas de pedra e tijolo antigas, mas bonitas. Muitas já estavam abandonadas há anos, mas os serviços estavam apenas começando a chegar por lá. E como a gente estava bem na beirada da cidade, a uns poucos metros dali já era mato, e saindo das ruas chegava-se ao rio. Por isso não havia muitas casas por perto, ou pelo menos não com gente morando. E eu não sei se isso teve influência no que aconteceu, mas eu estava dentro da construção, ajeitando uma caixinha de fusíveis. Meu companheiro Samuel estava do lado de fora. Ali em volta daquele prédio pequeno que à noite ficava completamente isolado, era uma parte de paralelepípedo e a outra de terra batida. De repente ele entra rápido, sem fazer muito barulho. Vejo que tenta fechar a porta atrás de si, mas na hora ele simplesmente se junta a mim na mesa e começa a procurar algo numa gaveta. Não falou nada, mas o jeito como entrou, a forma como estava fazendo aquilo, parecia desesperado, e eu percebi isso na hora. E na verdade ele não estava fazendo nada de concreto, só mexendo em uns fios que tínhamos ali, e respirando muito ofegante pelo nariz. Algo tinha acontecido, mas ele parecia tentar disfarçar. Eu nem tive tempo de perguntar nada, porque a porta, que ele não tinha fechado direito, apenas encostou no batente e, com a força, se abriu de novo. E isso me permitiu ver a rua. A uns 7 metros de distância, eu vi passando um burro que carregava um embornal na lateral, mas não tinha cabeça. Isso mesmo, um burro sem cabeça, passando pela rua completamente sozinho, andando devagar. Eu ouvia o som das patas nas pedras do calçamento. Não sei por quanto tempo fiquei olhando aquilo, até que ele desapareceu da minha vista. Só continuei ouvindo o som dos passos se afastando e vi que Samuel continuava respirando daquele jeito, sem olhar para fora, sem parar de mexer naquilo que segurava nas mãos. Até que perguntei o que tinha sido aquilo. Eu sabia que ele também tinha visto, era óbvio, por isso entrou daquele jeito. Não sei, mas ainda bem que já foi embora, ele respondeu, devolvendo o fio para a gaveta. Naquele momento percebi que talvez ele estivesse torcendo para que eu não tivesse visto nada. Ele fechou a porta, ficou ouvindo colado nela e me disse que era melhor irmos, que ele já tinha terminado. Saímos dali rápido. Eu não consegui evitar olhar para todos os lados enquanto subíamos na caminhonete. Mas não vimos mais nada, e só falamos sobre isso quando já estávamos saindo dos limites do povoado. E tudo o que Samuel me disse foi que, fosse lá o que fosse aquilo que vimos, não era nada bom. Que aquilo tinha ido em direção ao rio e que era melhor que ficasse por lá mesmo. Da minha parte não soube o que responder, além de agradecer por não ter visto aquilo estando sozinho, porque ninguém iria acreditar em mim. E a gente riu, mais de nervoso do que de qualquer outra coisa. A partir daquela noite, nunca mais me senti tranquilo em Pinhão da Serra. Trabalhamos muitas vezes de madrugada por lá depois disso, mas nunca mais vimos aquilo de novo.
Obrigado pela oportunidade de poder relatar minha história. Primeiramente, um forte abraço a todos que ouvem isso. Meu nome é Paulina e sempre acreditei que quando se tem filhos, a preocupação nunca acaba. Meu filho Darlan nasceu tranquilo, nunca chorava e muito menos fazia birra. Era uma criança que parecia entender desde muito pequeno como a vida funciona. Às vezes, quando o vejo em fotos, lembro de como ele me abraçava forte. Ele foi filho único, então toda a minha atenção sempre foi voltada para ele. Sempre trabalhamos muito para lhe dar o melhor. Não éramos ricos, mas também não nos faltava quase nada dentro de casa. Desde que começou o ensino médio, Darlan demonstrava ser responsável. Sempre fazia suas tarefas e se oferecia para me ajudar em casa quando eu estava cansada. Quando foi para a faculdade, senti como se meu coração se partisse, mas repetia para mim mesma que era assim que tinha que ser. Para não sentir tanto a sua ausência, comecei a ligar para ele toda semana e, quando podia, mandava mensagem só para perguntar se estava bem, se precisava de algo ou simplesmente para que soubesse que sua mãe estava aqui pensando nele. Darlan sempre respondia com gentileza. Dizia que estava bem, que tudo ia bem na faculdade e que eu não precisava me preocupar. Mas pouco tempo depois, algo começou a mudar. Foi em uma das férias quando ele decidiu nos visitar. Fiquei feliz porque a casa estava limpa, preparei a comida de que ele gostava e deixei o quarto dele exatamente como ele tinha deixado da última vez. Mas assim que chegou, percebi que havia algo diferente em seu olhar. Não sei explicar, mas era como se seus olhos estivessem sempre ocupados pensando em outra coisa. Ele passava muito tempo trancado no quarto. Saía só para comer algo rápido e logo voltava. Mal conversava comigo e quando falava, era com frases curtas, como se quisesse evitar que eu fizesse mais perguntas. Uma tarde, quando meu marido chegou do trabalho, contei a ele o quanto Darlan estava estranho, mas ele riu e disse que eu estava imaginando coisas, que devia ser alguma preocupação com a faculdade. Não quis insistir, mas naquela noite tive dificuldade para dormir. Os dias seguintes foram iguais. Darlan mal saía para cumprimentar o pai, comia pouco, e quando eu tentava sentar para conversar, ele dizia que tinha coisas para ler ou que estava cansado. Até os cachorros da casa o olhavam de forma estranha. Antes ele sempre brincava com eles, mas dessa vez nem olhou para eles. Depois que foi embora, tudo ficou mais silencioso. No começo eu ainda mandava mensagens, mas ele demorava cada vez mais para responder. Às vezes passavam dias sem que dissesse nada. Quando finalmente respondia, dizia que estava ocupado, que tudo estava bem, mas eu sentia que era mentira. Comecei a ligar para ele e quando atendia, havia um som estranho, como se ele não estivesse sozinho ou como se alguém estivesse respirando perto do telefone. Havia longos silêncios durante as chamadas, como se Darlan se perdesse nos próprios pensamentos. Uma tarde criei coragem e perguntei se ele estava bem, se tinha algum problema, se precisava de dinheiro ou se queria voltar para casa. Ele respondeu que estava ocupado e que eu não deveria me preocupar. Sempre a mesma frase. Não quis que ele se sentisse vigiado, porque sei que nessa idade eles querem seu espaço e liberdade. Meu marido me dizia para deixá-lo em paz e que cedo ou tarde ele voltaria a ser o mesmo de antes. Mas dentro de mim havia algo que não me deixava em paz. Não era só um pressentimento. Era como se toda vez que eu desligava o telefone, uma parte de mim sentisse que meu filho estava envolvido em algo que eu não conseguia entender. Era isso que eu repetia todas as noites antes de fechar os olhos, mesmo que no fundo achasse estar exagerando. Bom, eu não sabia que meu filho estava envolvido com coisas obscuras. Jamais imaginei que naquela altura ele já estava cercado de bruxaria. Ainda me lembro bem da tarde em que Darlan me ligou para dizer que ia largar a faculdade. Foi como se de repente
tirassem o chão debaixo dos meus pés. Faltava pouco mais de 1 ano para ele se formar e eu já contava os dias para vê-lo com o diploma em mãos. Ele disse que não ia continuar estudando, que a faculdade não era para ele e que havia encontrado outra forma de viver. Quando desliguei, contei ao meu marido e ficamos nos olhando sem entender o que estava acontecendo. Darlan já tinha quase 25 anos, mas sempre foi responsável e nunca se envolveu em problemas. O estranho era que há meses ele quase não vinha mais para casa. Sempre que podíamos, íamos visitá-lo, mas até isso se tornou desconfortável. Toda vez que chegávamos, ele parecia irritado, como se estivéssemos atrapalhando. Mal conversava, comia rápido e se trancava no quarto, enquanto nós ficávamos sentados assistindo televisão para não incomodá-lo. Era como se já não fôssemos bem-vindos em sua vida. Depois dessa ligação, não conseguimos mais ficar parados. Meu marido disse que precisávamos vê-lo, então fomos sem avisar. Chegamos ao apartamento dele e, quando abriu a porta, vi que estava mais magro do que da última vez. Mesmo sendo pardo, tinha o rosto branco, olheiras profundas e as roupas estavam amarrotadas como se um elefante tivesse deitado em cima. Ele nos deixou entrar, mas senti que não queria nos ver. O lugar estava um caos. Pratos com resto de comida para todo lado, roupas jogadas, papéis, velas e livros empilhados em todos os cantos. O cheiro era de sujeira, fumaça e umidade. Meu marido ficou parado na sala observando tudo, enquanto Darlan procurava onde nos sentar. Sentamos e ele logo disse que não queria mais estudar, que já fazia quase 4 meses que não ia à faculdade. Meu marido se levantou de repente e gritou que aquilo era inadmissível. Disse que havia gasto anos de sua vida, economias, para dar o melhor a ele e que não podia ser tão ingrato. Darlan não abaixou a cabeça, ao contrário, ficou de pé diante do pai e disse que agora seu caminho era outro e que iria se dedicar à bruxaria. Disse que estava aprendendo a trabalhar com energias, que tinha uma conexão especial e que existiam seres que se comunicavam com ele. Eu olhava para nosso filho e não o reconhecia. Meu marido gritava dizendo que aquilo não fazia sentido, que alguém estava enchendo a cabeça dele com besteiras e que ele estava arruinando a própria vida. Ele respondia que não entendíamos, que havia pessoas o guiando e que finalmente estava encontrando seu destino. Tentei acalmar as coisas, explicando que não fazia sentido viver daquele jeito, que sua casa estava um desastre e que ele deveria voltar com a gente para o interior. Lá poderia organizar a cabeça, descansar, comer bem e estar conosco. Mas Darlan se recusou. Ficou tenso, com os olhos vermelhos de raiva, e disse que não pensava em voltar. Disse que aquele era seu caminho, seu destino, e que forças precisavam dele ali. Meu marido foi até a porta sem dizer mais nada, e eu fiquei alguns segundos olhando para ele, parado no meio da sala, cercado por coisas que eu não compreendia. Quis me aproximar, abraçá-lo como quando era criança, mas ele se fechou, como se não quisesse que eu o tocasse. Naquela noite voltamos para o interior em um silêncio que pesava como pedra. Na estrada, meu marido não disse uma palavra, e eu apenas olhava pela janela. Nunca imaginei que ele cresceria para se meter em algo assim, e a primeira coisa que pensei foi que havia pessoas se aproveitando da inocência dele. Foram anos difíceis, anos tentando por todos os meios me aproximar de Darlan para entender no que ele estava metido. Meu marido e eu tentamos falar com ele muitas vezes, primeiro por telefone, depois por mensagem. Chegamos a ir à cidade sem avisar mais de uma vez, só para ver se conseguíamos encontrá-lo. Mas a cada vez era mais difícil. Ele nos dizia para não nos metermos, que estávamos atrapalhando sua missão de vida e que tudo o que fazíamos o desfocava. Foi difícil aceitar que aquele filho que antes falava comigo todos os dias, agora fechava a porta na minha cara. O pouco que conseguíamos saber era quando ele respondia alguma mensagem, dizendo que estava bem, mas sem dar detalhes.
Depois ele se mudou de casa e nem nos avisou. Mudou o número do telefone e não conseguimos mais ligar. Foi como se, de repente, tivesse desaparecido da nossa vida e se escondido em um lugar que não podíamos alcançar. Eu não desisti. Todas as noites ia dormir pensando onde ele estaria. Às vezes sonhava que ele voltava e que se sentava à mesa como antes. Depois eu acordava com o coração apertado no peito. Um dia meu sobrinho Maurício me ligou, dizendo que, sem querer, tinha encontrado um perfil do primo na internet. No começo não entendi do que ele falava, mas explicou que Darlan oferecia serviços de bruxaria e que tinha uma página simples, onde dizia que ajudava as pessoas a se livrarem de más energias. Disse que ele também oferecia trabalhos de amarração. Me disseram que ele não falava muito mais do que isso, apenas que se alguém quisesse marcar uma consulta, tinha que ir até um endereço que aparecia ali mesmo. Não soube se ficava com raiva ou se chorava. Senti medo, mas ao mesmo tempo me deu uma calma estranha, porque pelo menos eu sabia onde ele estava e sabia que ainda estava vivo. Passei toda aquela noite sentada na mesa da cozinha, olhando para o endereço. Me perguntava se devia ir procurá-lo ou se devia chegar lá como se fosse só mais uma cliente. Eu não sabia como me aproximar sem que ele me fechasse a porta de novo. Meu marido me dizia para deixar para lá, que ele já era um homem feito e que a gente não pode carregar os filhos a vida inteira. Mas eu não conseguia soltá-lo. Era nosso filho. Numa manhã, levantei sem fazer barulho para não acordar meu marido. Preparei um café rápido e peguei a bolsinha onde estava o papel com o endereço. Saí de casa quase às 4 da manhã, com o frio batendo no meu rosto enquanto eu caminhava até o ponto de ônibus. Não lembro quanto pedi a Deus para que o Darlan me recebesse, que eu pudesse ver ele e abraçá-lo nem que fosse por um momento. A viagem parecia eterna. Eu olhava pela janela do ônibus os morros e os vilarejos que passavam. Cheguei na cidade quase ao meio-dia, desci com o coração acelerado e peguei um táxi até o endereço. Era uma casa antiga, não muito longe do centro. Minhas mãos tremiam quando ouvi passos do outro lado da porta. Ela se abriu devagar e lá estava meu filho. Eu o vi mais magro ainda e com os olhos cansados. Sua voz saiu rouca, falava devagar, como se fosse difícil tirar as palavras da boca. Para minha surpresa, ele sorriu e me disse para entrar, que era bom me ver depois de tanto tempo. Esse sorriso me doeu porque eu não acreditei nele por completo, mas entrei na casa como se nada estivesse acontecendo. A primeira coisa que vi foram plantas por todo lado. Tinha até girassóis dentro de uma cesta. Dali foi me explicando que tudo aquilo era proteção, que aquelas plantas limpavam a energia. Apontava símbolos nas paredes, imagens de animais e figuras que eu nunca tinha visto. Ele caminhava devagar e falava com uma alegria que não parecia real, como se estivesse recitando algo decorado. Me mostrou seu lugar de trabalho, um quartinho pequeno com uma maca, velas acesas e frascos com óleos. Dizia que ali ajudava as pessoas e que trabalhava com coisas que as pessoas não compreendiam. Eu só assentia, sem saber o que dizer. Observava as mãos finas dele se movendo entre as velas. Tudo que estava à vista parecia em ordem. O corredor brilhava, as plantas estavam bem arrumadas e não cheirava tão mal. Mas quando passamos pela cozinha, vi pratos empilhados, sacolas abertas e lixo no chão. Ao fundo dava para ver um pátio pequeno, com coisas jogadas, sacos pretos e roupas molhadas sobre uma cadeira quebrada. Não tive coragem de pedir para ver o quarto dele, mas algo dentro de mim sabia que devia estar igual ou pior. Darlan falava me olhando nos olhos, mas havia algo naquele olhar que me fazia sentir um frio na espinha. Os olhos dele ficavam abertos demais, como se forçasse cada palavra, como se estivesse se certificando de que eu não duvidaria daquele sorriso. Era tenso, estranho, carregado de algo que eu não sei nomear. Às vezes parecia que a voz dele ia falhar
como se por trás de tudo houvesse uma tristeza que ele não queria deixar escapar. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo ele falar de energias, de proteções, de gente que ia procurá-lo. Por dentro eu só pensava que aquele não era o meu filho, que o Darlan estava ali na minha frente, mas o olhar dele vinha de outro lugar. E eu parecia só mais uma visita, parada numa casa que parecia tranquila por fora, mas que por dentro pesava como uma pedra no peito. Meu filho falava como se fosse o centro do universo, como se todos falassem através dele. Disse que se sentia muito bem naquela casa e que ali podia trabalhar sem ser interrompido. Começou a me contar coisas difíceis de entender. Falava que naquela mesma casa havia muitos seres escuros que tentaram perturbá-lo, que às vezes os via no quarto à noite, parados perto da cama. Me explicou que eu não precisava me preocupar, porque os anjos, como ele os chamava, o ajudaram a afastá-los pouco a pouco. Que esses anjos mostraram a ele o seu propósito. Enquanto falava, movia as mãos finas como se desenhasse no ar o que me contava. Às vezes me olhava direto e às vezes parecia olhar algo atrás de mim. Disse que às vezes vinham pessoas carregadas de energias ruins, mas que não importava, porque ele estava bem protegido. Então tirou debaixo da camisa 2 colares. Pendiam deles uns selos estranhos, como moedas entalhadas com símbolos. Ele os levantou com cuidado, segurou entre os dedos magros e me disse que com aquilo ninguém podia fazer mal a ele, que estava tudo bem. Disse isso sorrindo, com um sorriso que não me convencia. Os olhos arregalados me encaravam fixos, quase sem piscar. No fundo daquele olhar havia algo triste, como se por dentro ele quisesse que eu o tirasse dali. Nesse momento ele segurou minha mão. Seus dedos frios apertaram os meus, e sem soltar ele disse que não estávamos sozinhos, que ali na sala havia um ser enorme, tão grande que suas costas encostavam no teto e que ele estava parado num canto nos vendo. Me disse como quem conta o que comeu no café da manhã. Explicou que esse ser não queria que eu estivesse ali, que eu não era bem-vinda, mas que eu não precisava me preocupar, porque ele sabia se proteger e me proteger também. Enquanto falava, não soltava minha mão. Continuava sorrindo, mas seus olhos não tinham alegria. Senti medo e olhei para o canto que ele apontava, mas não vi nada. Mesmo assim, algo pesado encheu a sala. Senti como se minha cabeça pulsasse por dentro, causando aquela dor que sentimos do nada na cabeça. Darlan me ofereceu ficar uns dias com ele. Me pegou de surpresa, porque eu jurava que ele não queria me ver, que só tinha me aberto a porta por obrigação. Ele disse que eu ficasse, que fazia bem para ele ter minha presença ali. Não soube o que responder, apenas balancei a cabeça. Ele falou que eu dormiria no quarto dele, que só precisava dar uma ajeitada porque estava bagunçado. Sugeri dormir na sala para não atrapalhar, mas ele logo negou. Falou para mim que ali as entidades não me deixariam dormir, que era melhor usar o quarto dele, que o outro que parecia disponível não podia ser usado porque lá estavam seus altares e seus seres protetores. Fiquei com medo, mas não consegui deixá-lo sozinho. Naquela noite, para jantarmos juntos, preparei uma refeição simples. Cozinhei carne do jeito que ele gostava quando era criança. Ele se sentou na minha frente, mas mal tocou no prato. Só passava o garfo, aproximava a carne da boca e lambia devagar, como se estivesse tirando o tempero. De repente soltava risadas curtas, olhava para trás de mim, como se alguém parado às minhas costas tivesse contado uma piada. Cada vez que eu perguntava se ele estava bem, ele saía do transe e respondia que os espíritos não queriam que eu estivesse ali. Foi então que ouvi algo no andar de cima, como passos correndo de um lado para o outro. Ele ficou parado, me olhou com aqueles olhos fundos e perguntou se eu tinha ouvido. Eu balancei a cabeça, não consegui dizer nada. Ele então sorriu como se confirmasse o que tinha dito antes, que eu não era bem-vinda. De repente, um som alto da caixa de som do quarto de massagens me fez pular na cadeira.
Aquela caixa ligou sozinha, com o volume no máximo. Era como uma gravação, onde muitas vozes rezavam o Pai Nosso. Senti a garganta se fechar e não conseguia engolir nenhum grão de arroz. Darlan se levantou sem pressa, me disse para não me preocupar, que ele sabia lidar com aquilo. Ele entrou no quarto para desligar a caixa, mas eu fiquei sentada, sentindo como se alguém tivesse permanecido na cadeira dele, bem na minha frente, me encarando. Naquela noite, quando entrei no quarto dele, ele veio atrás de mim para explicar como eu devia dormir. Disse que não podia deixar a luz acesa, que os seres protetores dele não gostavam de luz e que era melhor manter tudo escuro para que eles pudessem proteger bem a casa. Me garantiu que eu não precisava ter medo, porque o quarto estava cheio de selos que impediam qualquer coisa ruim de se aproximar. Antes de sair, ele se aproximou da cama e apontou para a cabeceira. Disse que eu devia dormir ao contrário, com os pés onde normalmente vai a cabeça, que assim era melhor, e que os selos funcionavam assim. Quis perguntar por quê, mas ele me olhou tão sério que fiquei em silêncio. No começo custei a fechar os olhos, mas o cansaço do dia todo me venceu. Adormeci sem perceber, ouvindo ao longe algum ruído pela casa. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei de repente quando senti algo estranho na pele. Primeiro foi um formigamento no corpo, depois senti um calor na nuca, como se uma mão quente tivesse sido colocada atrás da minha cabeça. Abri os olhos e ouvi um barulho que me confundiu. Parecia que estava chovendo, mas dentro do quarto fazia calor. Tentei me mover, mas o corpo não respondia. As pernas estavam rígidas, os braços colados ao lado do corpo e a cabeça afundada no travesseiro. Foi então que senti nos pés dedos finos. Pareciam muitos dedos se movendo rápido, me roçando como se procurassem alguma coisa. Dentro da cabeça eu sentia uma pressão estranha. Era como se alguém estivesse enfiando coisas pelos meus ouvidos. Sentia como se estivessem me enchendo de terra, de pedras, de algo pesado que apagava meus pensamentos. Tentava rezar em silêncio, mas a língua não me obedecia. Eu via o Darlan. Via ele dentro de um quarto igualmente escuro, batendo na parede como se quisesse abrir um buraco para escapar. A boca dele se abria enorme, se esticava de uma forma que não era normal, mas nenhum grito saía. Ao redor dele se moviam sombras longas que se enrolavam no pescoço e nos braços. Ele me olhava como se pedisse ajuda, mas o rosto dele se deformava com a boca aberta e muda. Tentei gritar, me mexer, fechar os olhos, mas o corpo não reagia. Até que de repente soltei um suspiro forte. Acordei quase gritando, com a garganta seca, o corpo encharcado de suor e a língua colada no céu da boca. Estava tudo escuro. Tive que sair do quarto porque sentia o terror que não desejo a ninguém. No dia seguinte acordei com um peso no peito tão grande que parecia que nem conseguia encher os pulmões direito. Queria me mover devagar, juntar minhas coisas e sair correndo, mas algo me dizia que eu não podia deixar o Darlan. Tinha essa ideia fixa na cabeça. Me aproximei dele quando saiu do quarto. Estava com o rosto pálido e os olhos vermelhos de não dormir. Propus sair um pouco, caminhar nem que fosse até o centro para tentar clarear a cabeça. Ele não resistiu, só assentiu devagar e disse que sim. Enquanto ele procurava as chaves, enfiei minhas coisas na bolsa como se algo me dissesse que eu não voltaria a pôr os pés naquela casa. Não sabia o porquê, mas esse pressentimento me queimava o estômago. A rua estava vazia e o céu encoberto. Meu filho caminhava ao meu lado, sempre olhando para o chão. A pouca luz do dia o fazia parecer ainda mais pálido. Caminhamos algumas ruas em silêncio, ouvindo apenas nossos passos e algum carro distante. De repente ele parou, me olhou com aqueles olhos cansados e de repente eles se encheram de lágrimas. As mãos tremiam, ele as enfiava nos bolsos como se quisesse escondê-las. Com a voz quebrada disse que queria ir embora,
que não aguentava mais. Ele queria voltar comigo. Segurei o rosto dele e disse que iríamos embora já. No povoado ele não sentiria falta de nada, e lá estaríamos nós para cuidar dele. Darlan olhava ao redor como um animal acuado, como se procurasse algo que se movia entre as pessoas. Continuava chorando, mas ele não dizia mais nada. Chegamos ao terminal de ônibus sem soltar sua mão. Perguntei se não queria voltar para pegar roupas ou algo da casa, mas ele negou com força, engolindo seco. Disse que não podia voltar, que não queria nem pisar naquela casa, que só queria estar longe daquilo tudo. Disse isso olhando por cima do meu ombro, como se alguém estivesse ali, ouvindo ele. Eu não sabia que aquele momento era apenas o começo de algo pior. Não sabia que o que ficou naquela casa não ficaria lá, que aquelas entidades escuras que Darlan via eram reais, tão reais que encontrariam uma forma de nos seguir até o povoado. Eu estava abrindo a porta para a parte mais aterrorizante de nossas vidas. Desde os primeiros dias que Darlan chegou à casa, algo estranho começou a ser sentido no ambiente. Primeiro era um cheiro distante, como se viesse do mato ou do barranco atrás da casa. Mas depois foi se aproximando. A cada dia o cheiro ficava mais forte, entrava pelas frestas e grudava na roupa. Entrava e ficava flutuando na cozinha, nos quartos e na área onde fazemos churrasco. Aliás, nem o cheiro de carne assada tirava aquele cheiro. Darlan começou a passar mal de imediato. Mal comia e logo vomitava. Mas o pior era que o que ele vomitava não parecia normal e me dava um pavor e tristeza que gelava até a minha alma. Era um líquido escuro que manchava a pia de uma cor estranha, quase preta. Às vezes eu o via chorar quietinho no seu canto, sentado na beira da cama, e até as lágrimas dele eram meio cinzas, deixando marcas no travesseiro. Desesperada, disse que precisávamos procurar ajuda, que eu o levaria a um curandeiro, padre, o que fosse. Havia gente boa que podia fazer uma limpeza espiritual, mas ele me detinha todas as vezes. Dizia que não, que isso só pioraria as coisas. Nosso filho não sabia bem como explicar, mas dizia que aquelas coisas estavam procurando por ele. Dizia que podia enganá-las e que não o encontrariam se ficasse quieto. Que tudo o que podíamos fazer era orar. Orar muito para confundi-las e afastá-las. E foi o que fizemos. Todas as manhãs e noites sentávamos ao lado da cama dele e orávamos com as luzes apagadas e de mãos dadas. Isso embora às vezes ele mal conseguisse formar as palavras. Eu tinha que massagear suas costas, pernas, braços, porque ele dizia que o corpo adormecia. No começo era só para acalmá-lo, mas uma noite, enquanto eu passava a mão pelas costas dele, senti um inchaço escondido debaixo da pele, mas quando eu passava a mão de novo, sumia. Às vezes sentia vários, como se algo se movesse por dentro. Era horrível e dava agonia, mas quando olhava não havia nada. A pele parecia normal, mas sob meus dedos eu sentia aquelas coisas se movendo, como se deslizassem. Uma noite, enquanto massageava, senti claramente algo se mover. Foi tão claro que me afastei, olhei para ele e, justo naquele momento, vi a pele na altura das costelas levantar um pouco, como se um verme grosso tivesse passado de um lado ao outro. Tapei a boca para não gritar e comecei a orar, pedindo que não me abandonasse. As lágrimas caíam sem que eu percebesse, molhando as costas dele. Nos dias que se seguiram, tudo piorou de um jeito que eu nunca imaginei. As manchas começaram a aparecer por todo o corpo. No início eram pequenos pontos escuros nas costas, nos braços, mas depois ficaram maiores e se espalhavam como manchas de óleo. O pior era que quando eu o via dormir, parecia que dentro daquelas manchas algo se movia, como milhares de bichinhos rastejando sob a pele. Toda vez que eu dizia que devíamos ir a um curandeiro, Darlan se negava. Dizia que isso só ia fazer com que tudo se desencadeasse mais rápido,
que ele precisava aguentar, que era preciso esperar e que já estava quase acabando. Eu só o ouvia sem entender, sentindo meu coração se partir cada vez que o via mais magro, mais fraco e mais distante. Mas foi numa noite que tudo saiu do controle. Era por volta das 8. Lembro bem porque tinha acabado de parar de chover. Eu estava sentada ao lado dele, vigiando. O médico tinha vindo aplicar um soro com vitaminas por causa da febre. Dali mal tinha forças para mover a cabeça. De repente, sem aviso, o corpo dele se sacudiu de uma vez. Foi brusco, um espasmo único que fez a cama tremer. Levantei da cadeira para me aproximar, mas naquele momento ele se sacudiu de novo, e depois outra vez e outra. O corpo dele se arqueou tanto que achei que fosse se quebrar. O estômago se levantou como se algo o puxasse de dentro. Da garganta dele saiu um grito horrível, que fez a casa inteira estremecer. Corri para segurá-lo porque ele começou a vomitar aquele líquido preto que parecia não ter fim. Estava se afogando naquilo. Toquei a testa dele e estava fervendo. Olhei nos olhos dele e já não eram os olhos do meu filho. Estavam quase brancos. Só uma linha escura aparecia nas bordas. Aconteceu algo que até hoje me custa contar. Foi como se algo dentro dele o golpeasse por dentro. Ele começou a se debater contra o colchão. O corpo se levantava e depois se jogava de novo e de novo, com uma força que não era humana. Vi as veias se marcando nos braços, no pescoço e no peito, grossas, escuras, como raízes. Gritei chamando meu marido e quando ele entrou no quarto, tentou segurá-lo. Colocou as mãos nos ombros dele para contê-lo, mas Darlan reagiu como um bicho. Se atirou sobre ele, rosnando e mordendo a manga da camisa. Fiquei desesperada e saí correndo para a casa dos vizinhos. Bati na porta com força, já sem conseguir respirar. 4 homens voltaram comigo para tentar detê-lo. Eles o seguraram pelos braços, pernas, cintura, mas Darlan gritava, se contorcia, arranhava e se debatia. Entre os dentes dava para ouvir que ele tentava falar algo entre os gritos. Os homens se olhavam entre si, com medo nos olhos, como se não soubessem o que estavam segurando. Eu fiquei de joelhos ao pé da cama, enquanto dentro de mim sentia que nada daquilo era possível, que nada daquilo podia estar acontecendo. Mas estava. Ali estava, entre gritos, golpes, manchas e aquele cheiro podre que já não era apenas um cheiro. Era uma sombra viva dentro da minha casa. No dia seguinte, ainda com a garganta fechada de tanto falar, fui buscar o guia espiritual. Fazia anos que ouvia falar que ele ajudava as pessoas a curar assombrações, mal-olhado e amarrações. Contei tudo para ele, cada coisa que tinha visto. Ele disse que iria até minha casa, que veria Darlan e depois conversaríamos. Quando entrou no quarto, ficou parado na porta. Meu filho estava amarrado à cama, preso com tiras de lençóis velhos. Darlan dormia às vezes, mas quando acordava, ficava com aqueles olhos abertos olhando para o teto, murmurando coisas que ninguém entendia. Seu Sebastião se aproximou um pouco, observou os braços dele, as manchas, olhou para o rosto pálido e as olheiras profundas. Me disse que lamentava, que aquilo não estava em suas mãos. Explicou que dentro do meu filho não havia apenas um ser, mas vários. Disse que era uma mistura e que Darlan havia aberto portas de diferentes lados. Ele tinha acreditado em várias coisas ao mesmo tempo, mexeu com crenças de culturas distintas e que essa combinação era perigosa. Ele nunca tinha sentido algo assim antes, e aquilo o assustava. Disse isso em voz baixa, sem me olhar nos olhos, oferecendo para entrar em contato com outra pessoa. Segundo ele, um que trabalhava com energias mais fortes, alguém que não tinha medo de nada. Me alertou que provavelmente esse tipo de trabalho custaria muito dinheiro e que tirar tantas coisas de um corpo só não era fácil. Não hesitei e disse que fizesse isso,
que o dinheiro não importava. O que me enchia de medo era pensar no que poderia estar crescendo dentro do meu filho cada vez que o via mudar. Às vezes ele ficava em transe, parado, olhando para o teto, mexendo os olhos rápido como se seguisse algo que rastejava pelas paredes. Outras vezes se contorcia e gritava palavras estranhas, mas havia momentos ainda piores. Às vezes, a voz dele ficava fininha como a de uma criança de 5 anos. Quando ficava assim, ele pedia para não deixá-lo sozinho. Dizia que estava com frio e perguntava se podia dormir comigo. E vê-lo assim, preso àquela cama, com o rosto manchado e os olhos vidrados, partia o coração. Mas não podíamos soltá-lo. Eu olhava para ele e sabia que era meu filho, mas também sabia que se desfizesse aqueles nós, aquele menino de voz doce se transformaria na fera que pulava em cima da gente. Trazer o curandeiro até o povoado não foi fácil. Tiveram que atravessar quase todo o estado. Ele morava longe, num sítio perdido entre os morros. Desde o começo ele avisou que o trabalho não seria barato, e não era mesmo, mas para mim isso não importava. Vendi algumas peças de ouro que minha mãe tinha me deixado, uns brincos e uma pulseira que eu guardava para emergências. A única coisa que importava era salvar Darlan. Aqueles dias foram os mais difíceis da minha vida. Meu marido e eu quase não dormíamos. Revezávamos para ficar perto da porta do quarto, embora lá no fundo soubéssemos que não adiantava. Darlan estava tão magro que parecia um galho seco. O homem chegava cedo e se trancava com ele. Às vezes passava horas lá dentro. Fechava a porta, acendia velas, queimava coisas com cheiro forte. A única coisa que ouvíamos eram os gritos do meu filho, gritos que pareciam sair de várias gargantas ao mesmo tempo. Às vezes eu me aproximava da porta e encostava o ouvido, mas meu corpo inteiro tremia e eu me afastava. Meu marido e eu ficávamos sentados na sala, orando de olhos fechados. Não havia outra coisa a fazer. Quando a noite caía, sentíamos a casa muito sombria. As paredes estalavam e uma corrente de ar gelado parecia percorrer a casa o tempo todo. Era como se algo andasse ao redor, nos farejando. De vez em quando ouvíamos a cama do nosso filho balançar e a cabeça batendo contra a parede, 1, 2, 3 vezes. A cada amanhecer, aquele senhor saía coberto de suor, com o rosto cansado e a voz rouca. Dizia que estava avançando, mas que era lento porque não era apenas um. Eram vários dentro do mesmo corpo e precisava tirá-los um por um. Nos dizia para não perdermos a fé, mas cada noite era igual ou pior. Gritos, pancadas, sombras que pareciam pesar atrás de nós. Chorávamos porque vê-lo tão frágil, amarrado, tremendo de febre, era como ver alguém apodrecendo em vida. E um pai não sabe para onde fugir quando a casa já não é casa e o próprio filho vira um território escuro que nem a gente consegue tocar. Infelizmente, nada parecia funcionar. Passaram-se dias, noites, semanas e Darlan continuava igual ou pior. Eu ia à igreja todos os dias, fosse evangélicas de minha confiança ou a única igreja católica do meu povoado. Também implorava para que as pessoas do povoado rezassem por ele, que pelo menos rezassem um Pai Nosso antes de dormir. Qualquer coisa que somasse um pouco de fé naquela batalha que eu já sentia perdida. Numa tarde, enquanto o homem descansava na cozinha, me sentei na frente dele e perguntei por que Darlan não melhorava. Foi então que ele me disse a verdade, que doeu mais do que todas as orações juntas. Ele explicou que meu filho confiou nas pessoas erradas, que houve quem enchesse a cabeça dele com ideias que pareciam boas. Fizeram ele acreditar que aqueles seres iriam protegê-lo, que trabalhar com energias escuras poderia lhe dar poder para ajudar os outros, que ele podia curar, limpar, salvar. O Senhor disse que é verdade que dá para usar esses seres para o bem, mas existem regras. Existem portas que não se deve abrir sem saber fechá-las. Darlan não soube como,
Se meteu sem ter ideia do que enfrentava e aquilo o consumiu. O homem respirou fundo, abaixou o olhar e disse que tinha certeza de que nosso filho nunca teve más intenções. As massagens, os banhos, a vontade de curar as pessoas eram sinceros, mas esses seres são traiçoeiros, se disfarçam de ajuda, de boas vozes, até que seja tarde demais para voltar atrás. O pior de tudo foi que Darlan quebrou o pacto sem entender. Quando decidiu sair daquela casa, fugir do lugar onde os alimentava, foi como dar um tapa na cara deles. Eles queriam usá-lo para atrair mais pessoas, prendê-las, crescer através da palavra dele, da sua voz que falava de poder e milagres. Mas ele começou a ver o que eles realmente eram. Percebeu o que estava carregando. Se assustou, se arrependeu e quis ir embora. Isso os enfureceu, por isso o destruíam de dentro para fora. Por isso sua carne estava tão fraca. O Senhor não me olhou nos olhos ao dizer isso, mas sua voz não vacilou. Ele confessou que muito provavelmente Darlan sabia desde o início que isso podia acontecer, que talvez em algum canto da cabeça dele ele entendesse que não havia saída boa, mas mesmo assim fez. Talvez para ajudar, talvez por curiosidade ou porque já estava tão envolvido que não havia como voltar. Fiquei em silêncio, sem saber o que fazer da minha vida. Quando finalmente consegui falar, só consegui perguntar se havia esperança. O Senhor balançou a cabeça devagar. Disse que o mais provável era que Darlan não sobrevivesse, que existiam coisas que levavam a carne, a mente e a alma. Fiquei sentada diante daquela xícara de café frio, ouvindo as batidas da cabeceira da cama enquanto meu filho se contorcia de novo, pensando que ainda precisava ficar ao lado dele até o último segundo. Porque mesmo que dentro dele vivessem coisas que nem padres, pastores e curandeiros podiam tirar, eu ainda podia segurar sua mão, nem que fosse só para ele não se sentir sozinho no meio da escuridão. Meu filho nos deixou numa quinta-feira de manhã. Quando abri os olhos, ainda estava escuro lá fora. O vi deitado na cama tão quieto, tão magro, que parecia uma sombra desenhada no lençol. Me aproximei devagar, ainda com a esperança de ouvir um sussurro, mas quando toquei sua testa, ele já estava frio e não respirava. Todas as noites eu sonhava com portas abertas, com sombras longas que se arrastavam pelo chão da minha casa e com sussurros que falavam ao meu ouvido. Ainda assim, me recusei a sair do quarto dele. Dormia sentada ao lado da cama, às vezes com a cabeça encostada no colchão. Havia noites em que eu acordava e Darlan estava me olhando. Estava com os olhos bem abertos e os dentes à mostra, como se estivesse sorrindo. Ficava ali, mesmo que às vezes chorasse em silêncio. Ele também chorava, mas chorava de um jeito estranho, como zombando. Era como se ele soubesse que já não havia mais como voltar a ser quem ele foi. Quando tudo terminou, o homem foi claro. Não podíamos enterrá-lo perto do povoado. Disse que o corpo dele não devia tocar terra viva. Se o deixássemos lá, o que ele carregava por dentro continuaria rondando, nos procurando, se agarrando a nós. A única coisa que podíamos fazer era transformá-lo em cinzas e lançá-las ao mar, bem longe de tudo. Ele disse isso sem rodeios, sem nos deixar discutir. Eu queria fazer um velório, algo que me desse consolo, mas o homem proibiu. Disse que abrir portas assim era perigoso, que essas entidades se agarram a qualquer fresta de fé mal colocada e que se alimentam da dor. Nem rezas, nem orações, nem velas, nada, apenas cinzas e água salgada. E assim fizemos. Alguns dias depois, com o coração despedaçado, levamos suas cinzas numa caixinha. Seu pai, Lázaro, foi forte enquanto o mar o levava pouco a pouco. Eu nem pude falar com ele nos últimos dias, porque já não era Darlan quem estava em casa. O que respirava, o que me olhava com aqueles olhos abertos, era outra coisa. E embora tenha sido difícil aceitar, entendi que meu filho já estava perdido muito antes de seu coração parar de bater.
Agora eu acordo de madrugada e sinto o cheiro dele, mas me convenço de que não é ele, que ele foi embora para longe, para que nada daquilo volte a me tocar. Às vezes eu me pego sentada na beirada da cama, pensando em tudo que fiz e, sobretudo, no que não fiz. Dói admitir, mas me arrependo de não ter sido uma mãe mais dura, mais presente, mais intrometida na vida dele. Há dias em que me culpo por completo. Sinto que se eu tivesse sido uma mãe menos confiada, talvez nada disso teria acontecido. Às vezes penso que gostaria de voltar no tempo e nunca deixá-lo ir, mesmo que ele me odiasse, mesmo que dissesse que eu invadia sua vida, que não o deixava ser livre. Tanto faz, preferiria 1000 vezes que ele me odiasse, mas que continuasse aqui, respirando, acordando na sua cama, mesmo que fosse brigando comigo. Não quero nem imaginar o quanto ele sofreu. Não consigo, porque quando faço isso sinto que meu peito se parte. Me lembro de como estava o corpo dele no fim, irreconhecível, tão magro, tão derrotado. Era como uma casca vazia, usada por algo que eu nunca compreendi. Agora só me resta esse vazio que não se preenche. Todas as noites peço a Deus que ele esteja bem e sigo repetindo a mim mesma que se pudesse voltar no tempo, o abraçaria mais forte. Ao menos uma última vez. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sigo seu canal há 1 ano, sempre aproveitando seus relatos. Era uma noite escura e tempestuosa, daquelas que nos convidam a ficar trancados, completamente afastados do mundo exterior. Decidi passar o tempo lendo histórias de terror online, buscando aquela mistura de emoção e medo que sempre me fascinou. Mas aquela noite foi diferente. Após horas navegando no Reddit, encontrei um fórum oculto onde as pessoas compartilhavam relatos tão sombrios que pareciam extraídos do lado mais aterrador da psique humana. Um desses relatos chamou minha atenção. Intitulava-se O Sussurro na Escuridão. A história dizia que se você tivesse coragem de lê-la em voz alta à meia-noite, invocaria uma entidade que sussurraria seus medos mais profundos. Para ser sincero, parecia apenas um daqueles rituais fictícios que abundam na internet. Intrigado, decidi tentar, achando que não passava de um conto criado para assustar curiosos. Sem hesitar, às 2 da manhã comecei a ler. No início parecia apenas uma leitura normal, mas aos poucos senti cada palavra mais pesada, como uma pontada na mente. Quando terminei, o silêncio inundou o quarto. Esperei por um momento, sentindo calma ao meu redor. No entanto, quando estava prestes a relaxar e suspirei aliviado, ouvi um leve sussurro que parecia vir do lado do guarda-roupa. "Você tem medo?" perguntou a voz. Meu corpo inteiro se arrepiou e olhei ao redor, assustado, mas não havia ninguém ali, apenas a luz fraca do abajur iluminando as paredes. Tentei me convencer de que era minha imaginação, fruto do medo. Porém o sussurro voltou, desta vez mais forte. "Você tem medo?" Era como se a voz falasse com meu próprio medo. Ela parecia a personificação das minhas dúvidas e fracassos, como se fosse uma entidade que se alimentava dos meus pensamentos mais sombrios. Comecei a suar, sentindo-me preso. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Enquanto isso, a voz continuava, revelando os temores mais profundos que eu mal ousava admitir para mim mesmo. Desesperado, tentei me lembrar como aquele relato terminava, procurando uma forma de reverter o que quer que eu tivesse feito. Então, me lembrei de uma pequena nota no final da história. "Não fale, não olhe para a escuridão, e ela desaparecerá." Fechei os olhos com força e me concentrei. Não podia deixar aquela voz me dominar. Sentia o sussurro intensificar-se,
enquanto tudo na minha mente parecia girar. Quando finalmente decidi abrir os olhos, encontrei tudo em calma. Até a tempestade havia cessado. Parecia até que eu tinha despertado de um pesadelo. Olhei ao meu redor. O quarto estava em silêncio, mas ao focar em um canto vi algo sobressair na escuridão. A luz do abajur piscou e por um instante vi uma sombra que parecia me observar. Não sei se consegui me livrar dela ou se a entidade apenas espera que eu volte a ficar vulnerável. Desde aquele dia, quando o relógio marca meia-noite, faço questão de manter a luz acesa e de não brincar mais com o desconhecido. Ainda ouço os sussurros, mas sei que eles não têm poder sobre mim. Pelo menos é o que eu acho.